Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de forças em trajetórias curvilíneas. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Um motoqueiro contou para um amigo que subiu em alta velocidade o viaduto e, quando chegou no ponto mais alto deste, sentiu-se muito leve e, por pouco, a moto não perdeu contato com o chão. Pode-se afirmar que, o que aconteceu quando esse motoqueiro chegou no alto dessa trajetória curvilínea, no caso do viaduto? As forças naturais que atuaram, na moto nesse ponto, a gente pode dizer que foi exatamente a força-peso, porque ele está no campo gravitacional da Terra e a força-peso sempre aponta para baixo, e a reação da pista sobre as rodas dessa moto, que a gente vai falar que é a nossa força normal. Como ele está executando uma trajetória curvilínea, a resultante das forças que atuam sobre a moto, a gente sabe que é a força centrípeta. E ela aponta para o centro dessa trajetória curvilínea que ele está fazendo. E aí a gente sabe o seguinte, que a força resultante, ou seja, a força centrípeta, ela vai ser igual. Veja bem, para você nunca mais errar esse tipo de problema. Lembra da seguinte frase: força que aponta para dentro é maior que a força que aponta para fora. Força que aponta para dentro maior que a força que aponta para fora. Então eu sei que o peso vai ser maior que a normal. Como ele está falando que a moto por pouco voou, ele estava falando da força normal. Então eu vou pegar a força normal e vou trocar com a força centrípeta. Então fica assim, normal é igual ao peso menos a força centrípeta. Só para a gente lembrar, força normal vai ser igual peso é igual a massa vezes a gravidade, menos força centrípeta, mv ao quadrado, divididos pelo raio, beleza? Então, toda vez que a gente tiver que analisar essa situação, a gente pode usar essa relação. Vamos para a letra A. A letra A, ela fala assim, isso aconteceu em função da sua velocidade, que fez com que seu peso diminuísse um pouco naquele momento. Veja bem, ele não perdeu massa, ele não sofreu alteração da sua massa, da moto e dele. Ele está na presença do campo gravitacional da Terra, e o campo gravitacional da Terra tem a gravidade como uma constante. Então, isso aqui está errado. A letra B fala assim, o fato pode ser mais bem explicado, levando-se em consideração que a força normal exercida pela pista sobre os pneus da moto teve intensidade maior que o peso naquele momento. Cara, a força normal, a gente viu aqui, que ela não vai depender somente do peso, ela vai depender também da resultante centrípeta. Então, essa aqui está errada. A letra C fala assim, isso aconteceu porque seu peso, mas não sua massa, aumentou um pouco naquele momento. Cara, olha a contradição. Se a massa ela depende da gravidade e a gravidade é uma constante, essa questão está errada, porque o peso depende da massa, sim senhor. Beleza? Agora, olha só. A letra D fala, esse é o famoso efeito inercial, que diz que peso e força normal são forças de ação e reação. Nunca. Essa questão está errada. A gente só pode afirmar que se eu tenho um corpo aqui
e o peso está aqui e a normal está aqui, a gente tem que lembrar que peso é a força, é a ação do campo gravitacional sobre o corpo. E normal é a reação da superfície sobre o corpo. No entanto, se eu tiver uma superfície, né, um plano inclinado e o corpo aqui, a gente sabe que a força-peso está para cá e a força normal está para cá. Se eu tiver uma parede, por exemplo, e um corpo preso na parede, a gente sabe que a normal está para cá e o peso está para cá. Então, falar que o peso e a força normal são ação-reação é errado, beleza? E com isso eu já vou até marcar a letra E, que vai ter que ser a letra E a resposta. Vamos ver o que ela fala. O motoqueiro se sentiu muito leve porque a intensidade da força normal exercida sobre ele chegou a um valor muito pequeno naquele momento. Sim, isso é verdadeiro, porque veja bem, quanto maior for a velocidade, menor vai ser a força de atrito, né? Pensa, se aqui for, por exemplo, 100, quanto maior for a velocidade, maior vai ser esse número. Então, se eu tiver uma velocidade pequena, eu posso ter 100 menos 30. Se eu aumentar a velocidade, eu posso ter 100 menos 80. Então, a força normal diminui. Ela diminui em função da velocidade. A explicação para que ele quase voou foi o seguinte, que a velocidade aqui foi tão alta que esse valor aqui dessa subtração chegou muito próximo do zero. Então, a normal tendeu a zero, por isso que ele teve essa sensação de leveza. Beleza? Por isso que a resposta é a letra E. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.